A gente faz isso aí, se arrisca também um pouco, para ver o que acontece. O que tem a falar, alguns até reclamam, é direito deles, mas sempre estivemos e estaremos do lado da população, porque aqui o nosso é atender o povo, que é a nossa obrigação. Então fazemos isso aí, repito, né, com algum risco muitas vezes, mas a gente se sente reconfortado por estar buscando sempre fazer a coisa certa. Sei que muitos cobram, querem coisa melhor, e alguns esquecem até que estamos terminando um ano atípico, onde nós nos endividamos em mais de 700 bilhões de reais para conter a pandemia, dar auxílio emergencial para quem perdeu tudo, né? Os informais, em grande parte, perderam tudo, a renda foi a zero. Querem que a gente renove, mas a nossa capacidade de endividamento chegou ao limite. A gente espera a Deus que tudo volte à normalidade. Faz um apelo a alguns governadores, né, que temem em fechar tudo. Não deu certo, 6 meses de lockdown não deu certo, e essa polícia pode continuar sendo dessa forma. O povo daqui na praia, muitos vão falar que tem aglomeração, mas como disse lá no começo, nós temos que enfrentar, tomar conta dos mais idosos, que tem comorbidade, toca a vida. E economia tem que dar desmoldada com a vida. Então, satisfação isso aqui, meu povo aí. Porque é isso que vai acontecer em janeiro e você não vai ter nenhuma medida tomada. Então a nossa iniciativa é no sentido de puxar essa discussão, mostrar a viabilidade, mostrar a necessidade disso. A gente está falando de 60 milhões de brasileiros que precisam ser atendidos e um custo estimado para os 3 meses na casa dos 50 bilhões. Não adianta você iludir o mercado e a sociedade brasileira imaginando que o Brasil vai conseguir funcionar sem auxílio e sem vacina nos próximos 3 ou 4 meses. Isso não vai acontecer. Você imagina uma massa de milhões de brasileiros que deixa de ter renda, que não tem acesso ao mercado de trabalho. Como essas pessoas vão se portar nos próximos meses? A gente tem que ter essa compreensão de realidade. Então, a gente tem que pensar muito claramente nas pessoas que mais precisam. E você tem esses milhões de brasileiros que vão ficar desassistidos. Então, na verdade, o que você vê é uma necessidade imposta, são os fatos se colocando. Não é uma vontade política, muito menos populismo. A gente tem projetos apresentados que aumentam o valor, aumentam o público, a gente não está indo nessa linha. A gente está tentando manter o mínimo necessário para que, num processo progressivo, essas pessoas possam sair do auxílio e entrar no mercado de trabalho. Hoje, a realidade que nós temos é inviável. Você não tem esse aumento no mercado de trabalho. Os resultados do trimestre apontam nesse sentido, de que você está tendo uma redução da atividade econômica, que é absolutamente natural, uma vez que nós temos um aumento do quadro da pandemia. Então, a gente tem que cuidar. Então, é muito importante que a gente consiga agora, minimamente, antecipar essa situação, garantir essa ponte de passagem da sociedade brasileira e depois retomar o regime da austeridade fiscal. Eu defendo a manutenção do teto, por exemplo, mas você não pode fazer as coisas esquecendo simplesmente que nós temos milhões de brasileiros que precisam da assistência do Estado. Em adiamento do recesso, o senhor acha que é possível o recesso ser adiado, inclusive para discutir esse projeto do senhor em relação ao auxílio emergencial para a extensão para o ano que vem? Acredito que é necessário, no mínimo, a redução do recesso. Você precisa garantir que os representantes dos brasileiros estejam aptos a decidir questões de alto relevo como nós temos agora. Eu repito, nós não temos um planejamento de saída para a pandemia, plano de vacinação, não tem Renda Brasil ou qualquer tipo de auxílio que dê suporte aos brasileiros nesse período de saída. Então, eu defendo sim a redução, no mínimo a redução do recesso e, como acho que a maioria dos colegas, estou disponível para isso. Também nas pessoas que mais precisam. E você tem esses milhões de brasileiros que vão ficar desassistidos. Então, na verdade, o que você vê é uma necessidade imposta, são os fatos se colocando. Não é uma vontade política, muito menos populismo. A gente tem projetos apresentados que aumentam o valor, aumentam o público, a gente não está indo nessa linha. A gente está tentando manter o mínimo necessário para que, num processo progressivo, essas pessoas possam sair do auxílio e entrar no mercado de trabalho. Hoje, a realidade que nós temos é inviável. Você não tem esse aumento no mercado de trabalho. Os resultados do trimestre apontam nesse sentido, de que você está tendo uma redução da atividade econômica, que é absolutamente natural, uma vez que nós temos um aumento do quadro da pandemia. Então, a gente tem que cuidar. Então, é muito importante que a gente consiga agora, minimamente, antecipar essa situação, garantir essa ponte de passagem da sociedade brasileira e depois retomar o regime da austeridade fiscal. Eu defendo a manutenção do teto, por exemplo,
Mas você não pode fazer as coisas esquecendo simplesmente que nós temos milhões de brasileiros que precisam da assistência do Estado. Em adiamento do recesso, o senhor acha que é possível o recesso ser adiado, inclusive para discutir esse projeto do senhor em relação ao auxílio emergencial para a extensão para o ano que vem? Acredito que é necessário, no mínimo, uma redução do recesso. Você precisa garantir que os representantes dos brasileiros estejam aptos a decidir questões de alto relevo como nós temos agora. Eu repito, nós não temos um planejamento de saída para a pandemia, plano de vacinação, não tem Renda Brasil ou qualquer tipo de auxílio que dê suporte aos brasileiros nesse período de saída. Então, eu defendo sim a redução, no mínimo a redução do recesso e, como acho que a maioria dos colegas, estou disponível para isso. Nós não temos uma retomada econômica consistente, os dados mostram isso. Então, a demanda por auxílio continua presente. O valor do auxílio é o mesmo de R$300, como já está no chamado auxílio residual, e a permanência desse auxílio, juntamente com a prorrogação do estado de calamidade, vai até o final de março, o que se imagina que até lá a gente tem um cenário mais bem construído de vacinação e de retomada da normalidade da sociedade brasileira. Deixar a situação ao abandono é que não pode se fazer. Você não tem como imaginar que milhões de brasileiros vão ser jogados abaixo da linha da pobreza, porque é isso que vai acontecer em janeiro, e você não vai ter nenhuma medida tomada. Então, a nossa iniciativa é no sentido de puxar essa discussão, mostrar a viabilidade, mostrar a necessidade disso. A gente está falando de 60 milhões de brasileiros que precisam ser atendidos e um custo estimado para os 3 meses na casa dos 50 bilhões. Não adianta você iludir o mercado e a sociedade brasileira imaginando que o Brasil vai conseguir funcionar sem auxílio e sem vacina nos próximos 3 ou 4 meses. Isso não vai acontecer. Você imagina uma massa de milhões de brasileiros que deixa de ter renda, que não tem acesso ao mercado de trabalho. Como essas pessoas... Então, eu peço que você que está me assistindo agora, é a última vez que eu toco nesse assunto, e aí eu já vou às explicações, que você clica aí no gostei, no joinha. Tem muita gente que não deu o joinha ainda, e me parece que isso faz o vídeo ter mais repercussão, ser recomendado mais por o YouTube. Então, por favor, você que não deu o joinha aí, clique em gostei que você vai estar ajudando a divulgar o vídeo, e clica aí em compartilhar também. Manda esta live para os grupos de WhatsApp, para mais pessoas virem aqui entender o que aconteceu e talvez a sua dúvida seja a dúvida dela também, tá bom? Então, eu peço que você que não curtiu ainda o vídeo aqui, clique em curtir, clique aí no joinha, no gostei, para ajudar esse vídeo a ter mais relevância, isso é importante. Peço que você compartilhe ele para mais pessoas virem aqui participar conosco. Você já é inscrito no canal ABC do INSS? Não? Tá esperando o quê? Corre lá, se inscreve! Basta clicar no botão que está aparecendo na tela ou acessar o link através da descrição. Te espero lá! Tchau!